que tenha verdadeiramente ali, né, uma facilidade de convivência, e as pessoas hoje estão muito, ou tá maluca, ou tá doida, ou perturbada, ou com ansiedade, ou tá cheio de problema, então você já casa, perdão, com pessoas já problemáticas, né? Diferente um pouco da nossa época, que, contudo, tivemos a oportunidade de conhecer a pessoa e conseguir ali, de uma forma ou de outra, com muita dificuldade, tentar construir alguma coisa. Se deu certo, se não deu, não vem ao caso, mas pelo menos era uma outra época. E mesmo assim, encontramos pessoas que tinham comportamentos que hoje está muito maior. Então, hoje, eu e você, como cristãos, temos que ter essa consciência de que o Apocalipse ele já está acontecendo, tá? Porque o livro de Apocalipse ele fala de um julgamento final, fala de acontecimentos lá para frente, porém, se você analisar tudo que está acontecendo hoje, é o Apocalipse já acontecendo em pequenas doses, o julgamento ele já começou em pequenas instâncias, porque muita gente aí está pagando preço, muita coisa está acontecendo que não acontecia no passado. Então, hoje, a gente vai, dando continuidade a essa explanação sobre os sinais, nós vamos para o sétimo sinal, que é a multiplicação da ciência. Ciência é conhecimento, é a tecnologia, tá? E olha que coisa incrível. Eu lia isso daí há 40 anos atrás, eu me recordo que eu era bem pequeno, eu devia ter ali, sei lá, 8 anos, 7 anos, e surgiu lá em casa, minhas irmãs mais adolescentes, né, mais jovens, e eles falaram: se o mundo acabar, que não sei o quê, falando de Apocalipse. Aí eu, não, eu me escondo embaixo eu falei, né, eu lembro disso, eu me escondo embaixo da mesa. Aí, o que você faria? Aí eu falei: não, eu vou no supermercado para comer iogurte, ficar com comer iogurte, quando o mundo acabar, eu poder entrar no supermercado e comer para morrer cheio de iogurte na barriga. Porque a gente não tinha negócio de iogurte. Então era algo muito distante. Quando a gente lia a ciência vai se multiplicar, era algo muito distante, não tinha nem computador, nem telefone, não tinha nada. Gente, olha o que a gente está vivendo hoje. O celular, você fala aqui, soltou, a pessoa recebe lá. A gente fala, não importa se a pessoa está nos Estados Unidos, você pelo WhatsApp, se essa pessoa tiver o roaming de viagem, um pacote lá na operadora, você vai falar com a pessoa por voz e por vídeo full time, tempo real, sem interferência. Olha que absurdo. Olha o nível que nós chegamos de comunicação. Há anos atrás, para a pessoa ter um telefone discado, era um dia de juízo, era algo muito sério. Hoje em dia, até uma criança acessa informações. Aí eu preciso que você pare e pense de algo que parece tão normal, tão comum, mas já estamos vivendo o Apocalipse. É porque quando fala do Apocalipse, todo mundo pensa o quê? Do fim do mundo, arrebatamento, a besta saindo do rio, do mar. Calma. Coisas acontecerão, chegará nesse nível. Mas o crente ele fica assim: ainda vai acontecer o Apocalipse está lá. Não. Eu quero que você tenha consciência de que o Apocalipse já começou. São as instâncias, serão os cavalos que serão soltos, os 7 selos que serão abertos. Então, não vai abrir os 7 selos lá no final, não. Está sendo abertos os selos da calamidade, disso, daquilo. O cavaleiro tal, e vai amarelo, o branco, já está sendo solto. Só que se a igreja não atentar para isso, o que a igreja faz? A noiva está dormindo, está festejando. Lembra que foi dito na palavra e está escrito que nos últimos dias seria como os tempos de Noé. Que referência é essa? É porque no tempo de Noé, a humanidade estava para acabar, a coisa estava séria, o pecado estava absurdo, tudo muito chegando à narina de Deus com cheiro, né, de podre, e ele diz que vai acabar a humanidade,
levanta Moisés como líder espiritual para dar explanação e falar de tudo, e as pessoas estavam festejando, casando-se e dando em casamento, ou seja, festejando, vamos fazer, estavam distraídas, desacreditando. A gente está vendo, aí a Bíblia disse que seria semelhante agora, de novo, seria a mesma coisa, seria como nos tempos de Noé. As pessoas estariam rindo, brincando, festejando, casando e se dando em casamento, olhando para os seus próprios interesses, como foi nos dias obrigado, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, você vê que eu observo isso e estou passando para vocês esse discernimento espiritual. Vamos ver aqui se tem mais coisa. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, antes de acontecer o dia fatídico do dilúvio, as pessoas já estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e fechou a porta. Deus vem e veda com betume para ninguém mais abrir. Nem Noé, se quisesse abrir, não poderia mais, porque foi Deus quem fechou a porta. Então, eu e você, como igreja de Cristo, como cristãos, seguidores de Jesus, e como a igreja de Cristo, a gente tem que olhar para isso e falar: peraí, a igreja, irmãos, não era para estar festejando como está festejando. Ó, teve igreja aí que fez Halloween. Várias fizeram festa fantasia. Aí, para disfarçar, teve um ano que essa igreja fez festa com monstros, caveira, blá, 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 mesma fantasia. Aí deu ruim, hoje em dia tudo vai para a internet. Esse ano eles fizeram, no dia 31 de outubro, uma festa fantasia, mas você ia de qualquer coisa que não fosse igual Halloween, mas uma fantasia. Aí eu te pergunto, o bicho está pegando, a violência está aumentando, pessoas estão sendo mortas, chacina, morte, a energia de morte, de sangue, de facada, de tudo está aí, a violência. O rapaz acabou de matar uma moça na frente da criança, do filho dela. Ela com um filho de um ano e pouco, quase 2 anos, deixou o pequenininho na creche, está empurrando de 1 ano e pouco, vem um cara e dá um tiro nela. Talvez crime passional, não sei, não acompanhei, que eu estou evitando. Olha que mundo a gente está vivendo. Mas não tem problema não. Vai para a igreja que tem festa. Vai para a igreja que a igreja está pulando, que é uma maravilha. Vai para a igreja que a igreja está festejando. Então, eu e você, a gente precisa olhar para isso com seriedade e fazer 2 coisas. Botar nossa barba de molho e buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele ainda está perto, se colocando perto de nós na adoração, se fazendo presente na oração, ouvindo o nosso clamor. A gente tem que pensar nisso e tentar, de todas as formas, fazer de tudo para que outras pessoas também conheçam esse Cristo, vivam essa verdade, vivam esse evangelho, vivam essa simplicidade do evangelho, vivam essa transformação, vivam essa salvação e garantam a sua salvação. Não, a igreja quer encher, trazer pessoas para a gente festejar. Eu costumo dizer que as pessoas estão evangelizando lá fora para trazer as pessoas para a furada. Sabe por quê? Vou te explicar o que Deus me mostrou. Antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas iam lá, evangelizavam para trazer a pessoa, para fazer a pessoa virar um crente de verdade. Hoje em dia, não. A pessoa está lá fora pecando, mas está na ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você traz a pessoa lá de fora e bota ela para vir pecar aqui dentro. Fazer bagunça, desrespeitar o altar, desrespeitar o templo, e aí bota tatuagem aqui, bota isso, e vamos fazer igualzinho lá fora, e vamos brincar, e vamos pular, e vamos fazer funkzinho, TikTok, dançar aqui, não sei o quê, e não sei o quê, e botar o profeta para falar mentira,
para profetizar mentira, o outro para botar o CPF da pessoa, o outro o CNPJ, o outro o PIS, PASEP, o outro para revelar numeração não sei de quê, do chassi do carro e não sei o quê. Era melhor que a pessoa ficasse lá e fosse encontrada por Deus lá, do que ela vir para cá, achar que ela está salva, e depois ela sai e o estado dela se torna pior do que estava. A pessoa entra e não aprende o suficiente para que ela tenha uma transformação de vida. Então, quando eu olho para isso, eu vejo o Apocalipse acontecendo, e isso não tem que ser uma preocupação só do pastor Ney, mas da igreja como um todo, vocês como igreja de Cristo, individual. Eu não quero isso para mim, Senhor, não me permita entrar nessa existe, a Bíblia não relata isso assim explicitamente, ou pelo menos eu não encontrei um versículo que vá, vamos dizer assim, confirmar não, mas mostrar o que eu vou te falar aqui agora. Mas foi bem perto disso. Enquanto Moisés estava com maior seriedade, obedecendo a voz de Deus, construindo a arca, as pessoas estavam rindo dele, debochando dele e zoando lá ao redor da arca. Ah, a chuvinha aí, ó, a chuvinha vai vir, ó, vai morrer com a chuva, hein? E não sei o quê. As pessoas ficaram debochando dele. Eu não encontro. Oi? Eu falei, Moisés, é só para ver se vocês estão ligados. A irmã Vanessa, irmão, nem percebeu que ela estava ali no sétimo. Ela ainda falou assim, amém, pastor, amém. Moisés não foi fácil, construiu 2 arcas, né? Oi? Moisés, a irmã estava aí, nem corrigiu aqui o pastor, não é? Então, ou seja, Moisés não, Noé, e o povo debochando, rindo. E eu acredito que quando começou a pingar um pouquinho, na verdade começou a sair água também, torrentes de águas, né, da coisa, e de repente, pela primeira vez, que não tinha chovido até então, começou a chover água. Chover água é ótimo, né? Começou a gotejar, né? Chover sobre a terra. Aleluia! E aí o que aconteceu? O que aconteceu? O pessoal, essa chuvinha que vai nos matar? Isso aqui? Ah, vamos brincar! Ê! Daqui a pouco, irmão, a coisa foi apertando, começou a vir a água nas canelas, né? Imagina o desespero do povo. Abre a porta, me ajuda. Eu vejo essa cena se repetindo. Eu vejo as igrejas desesperadas, pessoas desesperadas. E eu já vi isso. Quando a pandemia deu só uma cuspidinha só. A pandemia foi uma cuspidinha. Rapidinho a igreja correu para as praças, mão estendida, clamando, desesperado. Passou. O que eles voltaram? Diante de Deus, essa visão Deus me deu. Quando eu vi a pandemia, meu irmão, pandemia foi uma das... Olha, eu já passei, foi por crise. Quem é da velha guarda aqui passou por mais crise que eu. A crise da falta do feijão, tinha que ir para a fila do Guanabara, da casa da banha, do disco. O gás acabou, tinha que ir buscar, só tinha um gás por pessoa. Teve a crise financeira de 2008, que faltou dinheiro, o Collor roubou o povo e o povo se matou. Teve crises terríveis, lojas fecharam, teve já muito caos. Toda vez tem uma crise que organiza o povo. E, para mim, de todas, foi a pandemia que foi a pior. Sabe por quê? Porque a crise da falta de comida, teve também a crise que os caminhoneiros pararam, lembra? Ainda teve comida nos mercados, foi pouca escassez. Ah, faltou o feijão, tinha que ficar na fila para comprar o feijão naquele saco de papel. Lembra? O feijão vinha sujo, que era uma maravilha. Hoje ninguém cata feijão, mas na época era pedra, pau, é pedra, é dentro do feijão. E aí, o que acontecia? A gente só ficar na fila, esperar chegar a nossa vez e comprar nosso quilo de feijão e voltar para casa. O gás. E ficava na fila, esperava, botava na bicicleta, no carrinho de mão e levava para casa. A pandemia não.
Era um vírus invisível, você não sabia onde ele estava, com quem estava, como estava, e se você ia pegar, se você tinha, se você não tinha. Você podia morrer. Se pegasse, tinha gente que pegava e morria. Tinha gente que pegava e não morria. Então você não sabia nem. Tinha gente que era forte e morria. Tinha gente que era fraco e vivia. Tinha gente que era de idade e sobrevivia. Tinha gente que era jovem e morria. É um vírus que você não tinha como dizer. Só morre quem está velho. Só fica vivo quem está novo, quem é forte, quem não é. Eu vi gente de academia morrer, pessoas saudáveis morrer, rico, pobre, miserável, não teve distinção para essa doença. Uma peste, literalmente, pior do que a peste negra, mundial, não era uma crise, bem falado, não era uma crise, foi uma peste sobre a terra. Parou, faltou parar o globo, praticamente. Em todos os países, deserto. E o povo já começou a entrar em parafuso. E gente enlouquecendo. Gente, teve um ator aí que se matou lá na fazenda. E o outro fez isso, e o outro aquilo, e não sei o que, aquela loucura. E a gente sem saber, e a ansiedade, o povo tendo crise de ansiedade e depressão. E aquela perturbação, aquela coisa terrível e tudo mais. Aí a igreja, muitas não tiveram estrutura para alimentar as ovelhas. As ovelhas fizeram isso aqui, ó. Eu sei porque eu acompanhei de perto, meu irmão. Teve igreja, nós não gravávamos até então, não tínhamos estrutura de gravação. A gente correu, né, irmão Josia? Nossa, a primeira live que eu fiz, irmão, na vida, eu encostado na parede, assim, apreensivo, com a Bíblia em cima da mesa para falar e pregar, olhando para um aparelho, uma coisa horrível. E aí tá o louvor lá, o Josias lá cantando, e a ceia, cada um na sua casa, uma coisa estranha. Teve igreja que não fez isso, largou o povo, fechou as portas e largou o povo. Aí as que conseguiram, fizeram, tal, aí foram para a rua, e ai Senhor, aí a música do Fernandinho, tinha uma música que eles botavam, todo mundo cantando, porque era essa, porque ele vive. Aí foram para os corinhos congregacionais, posso crer no amanhã, porque nas praças, em frente aos hospitais, com as mãos impostas, ajoelhados no milho, porque ele vive, temor não há. Todo mundo numa só voz, aleluia. Eu falei, agora vai. Agora a igreja se voltou para Deus. Acabou a pandemia. Quem morreu, infelizmente, morreu. Quem ficou já não tem mais o perigo de morrer assim tão grande. Cada um entrou para sua igreja e voltaram a fazer as mesmas coisas que faziam antes e agora está pior. Eles voltaram a bagunçar dentro da igreja e estão festejando como se a pandemia não existisse e como se não houvesse amanhã. Vocês conseguem ter essa visão, sim ou não? Se você não tem, peça a Deus para te dar discernimento. Ali, só um minutinho, irmão Irineu. Aqui é a participação do irmão Josias, depois do irmão Irineu. E isso é tão grave que realmente não se prega mais a cruz. Hoje em dia deixou de se pregar a cruz para pregar só os benefícios. Então, assim, se todas as igrejas se unissem, né? E eu estava pensando nisso hoje, porque o pouquinho que a gente estuda para alguma coisa, trazendo aqui a parte do direito, você vê todas as leis sendo corrompidas claramente e ninguém faz nada. Então, na verdade, como a gente até aprende aqui, não é para ir contra, não é simplesmente para ir contra a política ou viver nessa energia, só que seria o fato das igrejas realmente se unirem, independente da denominação, vamos jejuar, vamos clamar, vamos pregar a cruz, para que essas coisas que estão acontecendo, a igreja possa se unir e tentar em Deus buscar uma direção ou uma mudança, porque a gente só fala, nossa, que terrível, olha o que está acontecendo, olha o que o fulano está fazendo, olha o que está acontecendo com o ciclano, mas a gente não se une para fazer o que deveria ser o óbvio e o básico. E pegando essa palavra do irmão Josias, e já vamos passar ali para o irmão Irineu, para as participações, escuta isso. Hoje nós temos um grupo, antigamente era só igrejinha, como a nossa, ou menor que a nossa, né? Nós somos uma igrejinha ainda,
E era igreja menores, tem igreja menores. Antigamente tinha muita igreja pequenininha, eram congregações, lembra? Era ponto de pregação, evoluía para uma congregação, né? Hoje em dia não. O número de igrejas enormes, mega, são muito maiores nesse sentido, são muito mais relevantes, e são muitas. Hoje em dia, eles já montam a igreja enorme. Por exemplo, aqui na Caixa Morra, lá em cima, né? Depois da Iaraquã, indo mais adiante, sentido Michelin, eles fizeram a igreja Verbo da Vida e uma Atitude. Já começa com aquele galpão enorme, novinha, bonitinha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É maravilhoso ver a expansão do reino de Deus na Terra. Ponto. Então hoje você encontra essas aí que são mega, ainda são pequenas. Porque você vai para outro. Aqui no Rio e outros estados, tem igrejas assim, gente, para 10.000 pessoas num culto. Oi? Um teatro, eles alugam o Maracanã e enchem o Maracanã à igreja, né? Tem igrejas assim muito grandes mesmo, assim, uma só igreja assim, né? Um templo para 2, 3, 5, 10, 20 mil pessoas. Tem uma igreja agora, a Lagoinha, uma das igrejas da Lagoinha cabem 20 mil pessoas. 20 mil pessoas e enche de 20 mil pessoas. Porque é uma igreja famosa, tem nome, celebridade, aquela coisa toda, e beleza. E é uma igreja boa. Tirando ali, né, o joio. Agora, escute isso. Essas igrejas, elas não ajudam as igrejas pequenas. Por exemplo, tem uma igreja muito famosa, né, aqui, tem na Barra, tem aqui, tá abrindo tudo quanto é lugar. E eles cresceram. Hoje eles pegaram toda a manha da coisa, sabem fazer tudo, a estrutura top. Aqui a gente está criando protocolo para isso, protocolo para aquilo, treinamento para isso, é tudo feito ainda na manivela. Lá não. Lá já existe treinamento, protocolo, tudo o que acontece já está estabelecido. Eles formaram com todo louvor, com toda a honra, uma estrutura admirável. Para eu ter essa qualidade aqui, eu tenho que pagar, o menor valor é R$ 3.000 para eles me ensinarem como fazer isso aí. É o menor valor, e isso é o menor valor, só para ensinar. Se eu quiser que eles venham para implantar, para nos ajudar, para treinar a liderança, aí pode passar fome a membresia, não tem ajuda durante um bom tempo, que a gente vai ter que pegar um dinheiro para investir. Vocês estão entendendo? Então, essa segregação, e não estou dizendo que eles teriam que fazer de graça, mas não há um trabalho de fortalecimento do exército. É cada um por si e Deus por todos. Vamos evangelizar lá fora, mas a igreja de Cristo, o exército, não está sendo fortalecido. Vocês estão conseguindo entender isso? É como se fizesse alistamento, mas não desse estrutura para o exército. Não compra armas, não dá qualidade de vida para os soldados, não dá subsídio financeiro para os soldados. É sobre isso. E as pessoas não percebem isso. Eu não estou dizendo, ai, tadinho de nós, porque quem sustenta a obra é o Senhor. Mas o maior serve o menor. Então, caberia ter essas igrejas um projeto para ensinar o caminho das pedras. O que nos fez crescer dessa forma foi o treinamento de liderança, foi essa estrutura aqui com os novos convertidos, essa estrutura com o visitante, esse aplicativo aqui e tal. Irmãos, eu estou falando de igrejas que mexem, que circula no mês 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. No mês, que uma arrecadação de um culto é 300 mil, 400 mil num culto. Será que uma igreja dessa não poderia mapear as igrejas pequenas que têm, no mínimo, a mesma visão, pelo menos? Porque seria realmente complicado uma igreja batista Atitude, que é batista, querer botar esse sistema numa igreja Assembleia de Deus pentecostal. Não vai dar certo. Eu não estou sendo tolo aqui de falar que eles têm que fazer por todas. Mas eles sabem muito bem a igreja que tem ali uma linhagem semelhante a deles, e a essas aí a gente vai ajudar. Não existe isso. Para você ter isso aí, você vai ter que pagar. Como que a igreja... É igual o governo. Para você ter um emprego, você tem que ter experiência. Mas se você não tem um emprego, como é que você vai ter
a experiência. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso que eles fazem. Então, e eu vejo isso como aquilo que o irmão José está falando. Você está entendendo? Cada um puxa por si. Vamos supor, se Deus me desse condições, Deus dando a gente condições, de nós temos uma estrutura, o que custa para nós oferecer parte da estrutura para fortalecer uma outra igreja que está precisando? Ou, no mínimo, oferecer a estrutura física e a liderança já treinada para treinar. Ó, vem, traz aí, pastor, tal dia, a agenda está aberta, você vem, traz, e a equipe aqui vai orientar, vai instruir para que vocês tenham esse padrão de qualidade. E nós temos um modelo para quem tem dinheiro para investir lá e temos um modelo para quem não tem dinheiro, mas pode começar a fazer isso aqui. Pronto. Botava a galera capaz para ensinar. Não, não existe isso. Se você quiser aprender, você vai ter que pagar R$3.000. Como que uma igreja pequena vai pagar R$3.000? Então eu vejo também o Apocalipse se cumprindo com o egoísmo, com uma série de coisas. Olha só para si, né? Não, a nossa igreja ela tem que ser referência, ela tem que crescer absurdamente. Mas se a outra igreja está crescendo, o problema é dele. Cada um por si e Deus por todos. Então, isso daí, no mundo espiritual, não é bom para as igrejas. Por isso que tem igreja que cresceu, fez o império e agora está rompendo, diluindo, e só não caiu porque o povo é cego e ainda está lá batendo palma para maluco dançar. Porque tem muita igreja que já ruiu por dentro, já ruiu. Uma delas é a Bola de Neve. Ela já ruiu, mas ela continua de pé porque as pessoas estão lá aplaudindo o absurdo que eles fazem. As pessoas estão tão cegas que o líder principal, o criador da igreja ali, né, no caso, o idealizador que Deus levantou no início lá para fazer, que era o líder de todas as igrejas, uma igreja grande, o cara morto dentro da igreja, irmãos. O pastor presidente morto dentro do caixão na igreja. E na parede de trás a administração, o pau comendo, polícia e tudo, porque estavam lá querendo já divisão de bens e o dinheiro da igreja, que é um patrimônio de 250 milhões de reais. A igreja soube, ele estava tendo problema com a esposa, o pau estava roncando, já estava um caos a vida dele, a esposa ficou louquinha, ficou mal, aí os líderes, os pastores, tudo brigando, e um xingando o outro, e um desgraçando, aquela coisa horrível. A igreja está lá, o pessoal está lá, sabendo de tudo isso. Ali Deus permitiu a morte dele para mostrar o que estava pelos bastidores. E era coisa, gente, assim, absurda. Coisa louca, 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 louca. Não dá nem para falar aqui. E as pessoas estão lá ainda aplaudindo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque rola muita coisa, é muito dinheiro que rola, tem interesse. Então, assim, isso não é a igreja de Cristo. Pastor, a igreja é ruim? Não, bola de neve Deus usa. Eu já ensinei isso para vocês, né? Falou o nome de Deus, leu a palavra de Deus, Deus vai agir no meio do povo, irmãos. Qualquer igreja, pode ser qualquer denominação, a mais errada que você falar, essa aqui é errada. Abriu a Bíblia, pregou, a palavra de Deus, ela vai encontrar lugar nos corações, haverá milagres, haverá cura. Agora, se aquela igreja, o que diz as igrejas de Apocalipse? Rica, mas pobre da minha palavra, do amor. Perderam o primeiro amor. Lembra? E a palavra no final vai ser direcionada às igrejas. Entendeu? E se você pegar lá, você vai ver que o que ele fala é assustador. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito pelo qual. Então, você tem que ter discernimento para saber. É a palavra de Deus. Mas aquela pessoa e aquele sistema ali, o diabo já tomou conta. Se a pessoa abrir, onde tiver 2 ou mais reunidos, Jesus vai se fazer presente. Ele vai agir. Então, se eu abrir aqui a palavra e ler para vocês o versículo bíblico, dependendo da situação que você está, você vai chorar, você vai sentir. Mas não significa que Deus está aqui comigo e que Deus está aprovando e que Deus está. Ele zela para cumprir a palavra dele. Agora, o sistema da igreja está corrompido. O sistema religioso, naquela igreja X, está corrompido. Teve um pastor aí muito famoso, né, que tem várias igrejas aí espalhadas, morreu um pastor no ministério dele se suicidou. Uma ovelha partir, o pastor já fica
assim, arrasado, ali você fica ali, algo, quando a irmã Beth, uma pessoa tão, né, simples, tão coisa, foi assim, algo muito para toda a igreja, né? Imagine um pastor que está ali liderando a igreja, ajudando o líder maior ao crescimento e arrecadações, como eles fazem muito bem na fogueira lá. O que aconteceu? O camarada não aguentou a pressão, porque não é fácil, tirou a própria vida. Meu irmão, bota no YouTube, você vai ver esse líder falando. Tem pessoas me perguntando o que eu acho. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Se matou porque quis, porque não era um homem de Deus. Serviu até o momento como homem de Deus e tomou o título como pastor. Aí agora que o cara não aguentou a pressão e fez a fala dele, Deus que me perdoe, e não tenho medo de errar na minha fala. Parecia o diabo falando na boca dele, o semblante dele, o olho dele, a boca dele, a forma como ele fala. Será que as pessoas não veem isso? Será que sem amor, sem empatia, sem compaixão, sem Jesus, gente, Jesus que era Deus, que era espiritual, quando Lázaro morre, ele... E olha que a irmã de Lázaro ainda vem dar uma chamada em Jesus, né? Se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele podia falar assim, cala a tua boca, rapaz, quem está pensando que é o quê? Eu sou Jesus, eu vou ressuscitar ele, cala tua boca. Não. Ele, ó, e chora. Aí o líder espiritual vai lá e... vou ficar chorando morte da bezerra? Que eu com isso, que não sei o quê. E ele fala coisa, irmão, que não acredito que tenha sido ele que falou lá naquela hora ali, não. É o Satanás, irmão. Só que as pessoas aplaudem e estão lutando lá. E será que aquilo não é montagem, não? Pode falar. Será que aquilo não é montagem, não? Não é, não. Quando eu vi essa do Bispo Macedo. Todo mundo é o Bispo Macedo. Eu vi aquilo ali, eu fiquei, isso aí não é possível que não, seja parece isso. Até. É tão absurdo que parece montagem. Nós falamos agora da pandemia aqui, vamos da pandemia. Essa pandemia aí, que veio, que é a peste no mundo todo, muita gente, eu acompanho pelo YouTube, eu acompanho, né? E pela palavra de Deus. Muita gente que estava na igreja, durante a pandemia, estava fraco na igreja, se firmou com Jesus. Sim, firmou, isso aconteceu muito. Mas tudo bem. Muita gente que depois que a pandemia acabou, meteu o pé na jaca e foi embora. Ele abandonou a igreja, abandonou Jesus. Está entendendo? Eu estou falando isso porque eu escuto os debates de Melodia, aí os pastores falam isso. Esse pastor Pedrão, até parece com o senhor ele, teólogo pastor da... Pedrão. Pastor conhece, né? Parece até com o senhor ele, pastor Pedrão. Careca, assim, bonitão. Uhum. Aí ele é fortão, grandão. Aí ele falou assim, o pastor Pedrão, não se iluda, meus irmãos, não se iluda. Falou para a igreja em rede nacional, vou falar isso aqui, ele é firme durão, mas ele conhece a palavra, ele é homem de Deus. Não se iluda não, igreja. Não se iluda, não. Não se iluda com igreja cheia, não, com templo cheio, não. Porque muitas igrejas estão cheias, e eu falo sem medo de errar, estão cheias de pessoas vazias de Deus. Pastor Pedrão, hein? Cheia de pessoas vazias de Deus. Canta, rola, fala em mistério, fala em língua, conhece até a palavra, alguns conhecem até a palavra, mas espiritualmente falando em intimidade com Deus, estão longe de Deus. Aí quando ele falou aquilo, eu vendo no debate, eu falei, glória a Deus, ainda existe o remanescente de Deus na terra. Né? Aí veio na minha mente o que Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo 2,19. Paulo falou assim para Timóteo, todavia o fundamento de Deus fica firme e tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. Até porque e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E o que Jesus falou lá em João 10,14? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Quer dizer, Jesus me conhece. Jesus conhece a igreja dele. Naquele grande dia, meu irmão, vou falar aqui, irmão, não se escandalize não, hein? Muita gente que a gente pensa que vai subir, entendeu? Não vai subir. Não vai. Segundo Romanos lá no capítulo 1, no capítulo 2 de Romanos, que muitos gentios que não frequentam a igreja, não estão dentro da igreja, guardam a lei.
entendeu? Guardam a lei, estão ali. E Deus conhece o coração. Ninguém engana Deus, não, meu irmão. Sim. Ninguém engana Deus, não. Naquele grande dia, ué, rapaz, o que está fazendo? Fulano que eu pensava que não vinha, veio, e fulano não veio. Naquele grande dia vai ser uma surpresa. Só vai ser arrebatado aquele que tem compromisso com esse livro aqui, ó. É o que eu falei aqui domingo, aqui de manhã. Ou esse livro afasta o Irineu do pecado, ou o pecado afasta o Irineu desse livro. A verdade é essa. Pastor Ney me ajudou muito, me ajuda muito. Os irmãos me ajudam muito pela palavra. Mas se eu não tiver contato quando sair daqui, com esse livro e viver na minha vida, que a luta é grande, como falou para mim. Irineu, não é fácil, não. E eu estou sentindo na pele que foi bem que o pastor Ney falou, rapaz. Aí deu até vontade de desistir, sabia? Deu vontade de falar, ligar para a Josinha, falar, Josinha, tá ruim, não dá, não. Sério, deu vontade de ligar para a Josinha e falar, que eu ia ligar para o senhor, mas não tem o teu telefone. Eu falei, meu Deus, tá muito difícil. Olha que tribulação tremenda, a minha mulher mesmo caiu num pau comigo danado lá. Eu falei, Jesus, nem caiu um pau comigo danado, rapaz. Eu fiquei nervoso, aí discuti com ela, aí falei até coisa que eu não devia falar, eu falei, Jesus amado, tá muito difícil, aí eu fiquei desanimado, eu falei, aí depois aí o Espírito, olha que o meu servo falou, aí eu me lembrei que o senhor falou, que a praga ia aumentar mesmo, que a luta ia aumentar mesmo. Mas o senhor falou o quê? Persevera. É isso aí. Vem. O negócio da ceia, por exemplo, o senhor falou da ceia. Eu discuti com a minha esposa, discuti mesmo, irmão. Mas agora tá tudo bem, graças a Deus. Eu discuti com ela feio. Senhor, discuti com ela tua graça. Coisa banal. Aí, quando o senhor falou agora da ceia, antes da ceia, foi antes da ceia, foi no domingo retrasado, antes da ceia, o senhor falou, eu não ia tomar ceia, não. Eu não ia, não. Aí o senhor falou assim, se você toma o sangue de Jesus te purificar. Aí o senhor falou aquela, Deus te usou maravilhosamente domingo de manhã, entendeu? Mas antes de usar domingo, já te usou antes da ceia. Eu falei, rapaz, glória a Deus, eu continuo abençoando o teu ungido. Amém. Eu cá comigo, eu estou falando aqui agora, mas eu cá comigo, continua abençoando o teu ungido. É homem de Deus, homem espiritual. Se reconciliaram. Aleluia, graças a Deus. Amém. Entendeu? Graças, tá tudo bem. Amém. Graças a Deus aí. A luta foi feia, coisa que eu nunca falei para ela, rapaz. Que praga ruim, rapaz. Irmão Irineu, mas o sangue de Jesus, como o senhor falou, eu leu aquela parra, rapaz, eu quase pulei do banco ali. O senhor leu 1 João capítulo... Jesus, aleluia. Então, olha só, irmão Irineu. Me purifica de todo pecado. Amém. Irmão Irineu, o irmão tem que ter a consciência do seguinte. Quanto mais o irmão se posicionar e chegar para perto, mais a luta vai aumentar. Porém, o senhor conhece a palavra e aquilo que nós conversamos é hora do senhor realmente... não só ser o conhecedor da palavra, porque o senhor é o exímio conhecedor, mas o senhor falar, Deus, eu quero agora, eu desejo viver a tua palavra rema, a tua palavra na prática. Então coloca anjos aqui ao redor da minha boca, me dá sabedoria no falar, no agir, e para que a minha esposa veja que não é apenas o falar, mas agora minhas atitudes estão mudando. E eu peço, Senhor, para enviar os teus anjos e arcanjos ao redor da minha casa, ao redor da minha família, e vai repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor. E através do testemunho de prática, ela vai começar a entender o processo espiritual. Amém? Vamos lá, então. Então, há 2.500 anos atrás, o profeta Daniel ele já vinha falando, gente, olha isso. O conhecimento se multiplicará. Como é que pode isso? Na época não tinha celular, não tinha nem tecnologia. Só havia o conhecimento oral, o conhecimento de leitura das estrelas, de localização pelas estrelas. Não tinha GPS. E ele me fala um negócio desse. E hoje eu e você estamos vivendo o que foi profetizado lá nessa época. Então o mundo acordou para as grandes descobertas científicas. Aí veio o automóvel, veio a luz elétrica, veio o avião, o rádio. E aí começou, depois que isso se proliferou, e agora cada vez mais, começa a surgir os escarnecedores, que até então eram apenas alguns. Hoje em dia, o escarnecedor ele está em todos os lugares, na televisão, na internet, todo lugar tem alguém escarnecendo do nome de Deus. Na minha época, na época da minha mãe, o nome de Deus era respeitado. Menino, pode falar o nome de Deus em vão. Hoje em dia, tem programa humorístico que fala o nome de Deus o tempo todo, se veste de Jesus, assim, chacotam. Então, a grande verdade é que isso está acontecendo. O outro sinal é o evangelho no mundo inteiro. Antigamente,
Era só através da Bíblia que a palavra e a verdade chegavam. Depois, rádio, depois televisão. Hoje em dia, irmãos, o índio lá no meio do mato, o evangelho está chegando nele e falta muito pouco para que todos vejam o evangelho e aí sim Jesus volta, como ele prometeu, que depois que todo mundo... Hoje em dia, gente, você abre o YouTube, tem mensagem, pregação. Antigamente, para você ouvir uma pregação, você tinha que ir lá. Vigília de Bento Ribeiro. Você tinha que ir lá em Bento Ribeiro participar da vigília. Hoje em dia, você abre teu YouTube, tem vigília para tudo quanto é lado. A vigília de Bento Ribeiro está lá. Você pode assistir o que você quer. Você pode ver os louvores, louvores antigos. Aí você vai ter lá 5 horas de louvores antigos. Pregação, tem pregação para todo gosto, irmão. Você gosta do cara que reteté, do ratatá, rititi, ritutu, e vai ter todo tipo de pregação para você. Está lá na mão das pessoas, aonde a pessoa estiver, aonde a pessoa for, tem a palavra de Deus, tem o louvor, tem a adoração, tem de tudo, do bom e do melhor. A árvore da ciência do bem e do mal está na mão das pessoas. Só um minutinho, irmã Vanessa, só um minutinho. Irmã Flávia. Não, deixa aqui, aí depois da irmã. Segura aí, vai. Isso. Rapaz, eu tenho uma pergunta, pastor. Sim, uma pergunta, sim. Sim. Eu já ouvi, não sei, acredito também que eles possam ter ouvido isso, que Jesus está dando tempo para que todos ouçam sobre o seu nome, tal, dando chance para a salvação, por isso que ainda não chegou o fim. E eu queria saber se isso procede, porque a gente escuta bastante isso. Sim. Na verdade, ele não está dando mais tempo. Ele está abreviando o tempo, para que alguns sejam salvos. O que está acontecendo é que ainda faltam algumas coisas, porque o mundo espiritual é feito de leis e regras espirituais. Leis espirituais. Para se concretizar, tem que cumprir a palavra do que ele falou. Então, se ele falou que vai vir o anticristo, se ele falou que vai acontecer a besta saindo do mar, isso pode ser uma linguagem metafórica, alegórica, não necessariamente um monstro subindo no mar com 7 cabeças, 7 chifres, com a prostituta sentada. Isso é uma linguagem alegórica, é um mistério tão alto mesmo para ninguém alcançar facilmente. Porém, a grande prostituta talvez seja o que nós estamos vivendo hoje. Antigamente, o máximo que você via de um beijo era numa novela. Era a nudez da novela. Hoje em dia, a grande prostituta está sentada em cima do globo terrestre, porque a prostituição, a revista, lembra daquela revista masculina? Até acabou. Não fosse abreviado. Entendeu? Então, essa ideia de que Deus está alongando para a salvação não é bíblica. Pelo contrário, já está acontecendo tudo que precisa acontecer, faltam alguns elementos acontecerem e um grupo muito pequeno de pessoas conhecerem o evangelho na íntegra. Porque eu acredito, vamos fazer aqui uma estimativa minha, tá? Que 90% do globo terrestre já conhece o nome de Jesus. Talvez não falte 10% para conhecer. Então, essa é uma coisa. E os sinais que ainda precisam acontecer, tem que se cumprir a palavra que ele falou. Mas, na verdade, como a palavra dele está se cumprindo cada vez mais, ele está adiantando o processo para que a gente não se perca. Porque vai chegar um nível tão terrível que se a gente vai... As igrejas vão chegar num nível tão terrível que vai ter muita gente que vai se perder. Entendeu? Então, é sobre isso. Então, ele não está alongando, não. Pelo contrário, ele está abreviando conforme foi falado pelo irmão Irineu. Agora aqui eu respondi? Perfeito? Agora aqui. Sobre essa questão do avanço da tecnologia, ontem eu vi de forma clara o chat GPT, né? Porque na hora que eu estava lá, eu estava lendo a palavra em Ezequiel, e aí eu não estava entendendo direito, aí eu fui e coloquei o que significa Ezequiel 29, 30 e 31. Aí veio com todo o histórico. É isso aí. Aí eu falei, mas isso aconteceu antes, depois de Moisés? Moisés foi na década de tal, na época tal, antes de Cristo, não sei o quê. Não tem mais, desculpa. Aí eu falei, gente, eu não consegui entender todo. Aí ela veio o chat GPT, você quer que eu faça um panorama para você histórico, estudo, não sei o quê? Eu falei, faz um estudo. Eu fiquei assim, gente... Só falta ele falar assim, quer que eu te leve lá no templo lá para te mostrar como é que era? Aí eu falei, maravilha. Ele explica tudo. Agora é só você abrir a Bíblia, Qualquer usar o chat texto. GPT, tá aqui, ó, te explicando Todo o contexto. Vocês estão entendendo? Então isso daí
é assustador você chegar nesse nível. Antigamente, você tinha que esperar alguém explicar o texto para você pegar uma pregação aleatória para Deus te responder ali. Agora você botou lá qualquer dúvida que você tenha, bíblica. Ele vai te dizer tudo assim, completo, desde lá de Melquisedeque. Você está entendendo? Isso é muito profundo, muito sério. Vamos lá? Então, o evangelho no mundo já está acontecendo, falta pouco. Sinal, a angústia, a humanidade está angustiada. Só que vai chegar esse nível aí que você está vendo na foto, tá? Ainda não chegou, não. Entendeu? Então, o dia é escuro, que esse dia escuro não é esses eclipses, esses diazinhos, não. Inclusive, o dia escuro ele pode ser literalmente, como pode ser o tal do apagão, do dia escurão aí que vai ter, pode ser, mas pode ser também um dia de calamidade tão terrível que vai ser como uma escuridão para a humanidade. Entendeu? Então, ainda faltam alguns sinais. A queda das estrelas vão acontecer, tanto é que Absinto vai cair no mar. Absinto... vai haver queda de estrela. Então, aí é uma outra discussão, que aí entra uma linha teológica. Se eu defender minha linha teológica aqui agora, vai dar debate, a gente não vai terminar, está no horário. E depois a gente fala sobre isso, mas eu já dei esse spoiler aqui em cultos anteriores. A igreja vai passar por boa parte disso. Por quê? A igreja muitos só serão salvos e algumas igrejas serão restauradas depois de tomar muita pancada. Então vai ter que passar por algumas situações para acordar, porque senão não vai acordar. Não tem aquela pessoa que está dormindo tanto que você tem que dar um salavanco, acorda, acorda, acorda. Então a igreja de Cristo ela vai passar por boa parte disso para ver se ela acorda. É a oportunidade. Antes do arrebatamento. Vai passar por porque senão, se Jesus volta hoje, sem dar uma sacudida a Bíblia diz que ele vai sacudir a figueira, entendeu? Então, se não houver o sacode, a igreja vai ficar. Então vai haver um sacode. E o ser humano, quando vê essas coisas aí, rapidinho, ele bota a barba dele de molho. O ser humano só age dessa forma. Então, boa parte das tribulações, tanto é igual agora, nós estamos pegando toda essa violência, gente. Estamos pegando boa parte da violência terrível. Que você não pode ficar na esquina que passa um motoqueiro e... Entendeu? Vamos lá? Então vai ter sim queda de estrela, e aí na Bíblia fala, um pouco mais adiante do que o irmão leu, sobre o Absinto, que é uma estrela que vai cair, vai tornar a água amarga. Entendeu? E a água vai ficar imprópria, ela já está quase imprópria praticamente, a água está muito contaminada, a água está deixando as pessoas doentes e tal. Mas vai chegar no nível que a água vai se contaminar de tal forma que boa parte da população vai morrer. Então vai haver todo um trato, vai ter uma peneira aí muito grande. Então, olha aqui o que diz nesse texto para a gente ir para o fim, tá? Acautelai-vos. O que significa isso? Tomem cuidado, fiquem alertas, fiquem na cautela por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências de tudo que está acontecendo, da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Ou seja, você está tão distraído com os problemas da vida, das situações, do que está acontecendo, que você está distraído. A igreja está distraída, tá? Como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Olha aí, a todos. Vigiai. Olha, para que vigiar se a gente já vai ser levado antes? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mandando a gente vigiar, guardar a coroa. Se a gente vai ser arrebatado antes de tudo isso, para que vigiar? Fica de boa aí que a gente vai ser arrebatado, vai vir um caminhão, vai levar a gente para o céu. Não. Vigiai, pois, todo o tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, nós passaremos por tempo de perseguição. O nível da perseguição, eu não vou dizer que a gente vai até o fim, mas a gente ainda vai passar. Por quê? A igreja está tendo liberdade e não está valorizando. Então a gente vai ter que sentir na pele. É lei de retorno. Gente, isso é muito sério. Tudo que a igreja está fazendo de errado tem que ter o retorno.
E nós vamos ter que pagar juntos esse retorno. Só que aí, aqueles que são fiéis, os remanescentes, Deus sempre vai dar escape, livramento. Foi o que aconteceu com a pandemia. Teve muita gente morrendo, crente, às vezes por negligência, por atitude que não era para ter. Aqueles que foram... Deus deu uma palavra para nós, duas. Foi vigilância e prudência. Foi duas palavras que deu Deus para nós. Nós aplicamos essa palavra, não perdemos ninguém. Teve gente de igreja que aloprou e perdeu, foi muita gente, entendeu? E como guardaste a palavra da minha paciência, olha só. Também eu te guardarei da onda da tentação que há de vir sobre a terra. é sobre isso. Para que ninguém... É sobre isso. É isso aí. A gente vai passar. Porque é muito confortável chegar aqui agora e falar, não, gente, a gente fica tranquilo que a gente não vai passar, não. Exato. Do início ao fim, a Bíblia fala de perseverança. Do início ao fim. Justamente. Repete, por favor. É porque as pessoas falam que Sim, você vai sim, perder entendi. a salvação. É, Você só perde a salvação Sim. se você não tiver fé. exatamente. E essas coisas vão te levar Fazer- a não ter fé. Exatamente. Então você precisa perseverar Para não diante perder de a todas fé. as e não- circunstâncias para não Perfeito. perder a fé e acabar apostatando e, E a perdendo a forma salvação. da gente não perder a fé é, mesmo sendo passar por essa situação, a gente manter a nossa firmeza. É, porque dá a impressão assim, de que às vezes as pessoas falam, é uma vez salvo, salvo para Uhum. sempre, e se você não perseverar, né, dá a impressão assim, eu vejo muitos, desculpe citar, né, mas os Aham, assembleanos, sim, eles costumam enfatizar como se houvesse alguma coisa que você pudesse fazer para ser salvo. E na realidade não existe. A salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé. a fé. O perseverar é na fé, é permanecer firme na Tá fé, crendo apesar de de todas tudo. as circunstâncias contrárias. Perfeito. Então, por isso que a gente tem que perseverar, não para ser salvo, mas para não perder a E fé se não tem e a não luta? apostatar. Então, se não tem a luta, se não vai ter a parte ruim, como é que você perseverar? Tá tudo tranquilo? Não tem Não perseverança. tem porquê. É isso aí. Porém, existe uma palavra de esperança para nós, para ninguém sair daqui com ai meu Deus, o mundo vai acabar, eu vou morrer. Não é bem assim. Calma. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ou seja, então mesmo em meio a essas situações, os anjos do Senhor, arcanjos, estarão guardando a nossa vida, nos conduzindo, nos dando sabedoria para a gente se resguardar, ter alimento. Tudo isso Deus dá. E Ele cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade, será, escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, o povo roubando à noite, nem das setas, bala perdida para lá e tiro para cá e palavra para lá, tudo de ruim de dia, nem das pestes que andam na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia, que hoje em dia o bicho pega também de dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Olha quanta gente já morreu aí, hein, que a gente está vendo, hein? Mas não chegará a ti. Entendeu? Diante dos sinais que estão cumprindo-se em nossos dias, fica claro que Jesus está voltando, porque a igreja tem que aprender a identificar os sinais, ok? Todo o resumo de Apocalipse entre todos os sinais, a cada sinal, é identificar o sinal. Não adianta a gente falar, vai ter o sinal da besta, vai ter o sinal do anticristo, porque as pessoas ficam focando nisso. Quem vai ser o anticristo? Quem vai ser não sei quem? Ei, não. Deixa eu ver, está acontecendo isso, a noiva está dormindo, está acontecendo isso, as decisões lá do governo, isso aqui, olha como é que está mudando o cenário. Olha, a gente tem que estar preocupado, não é se a besta vai ser um homem, se a besta vai ser uma cobra, se a besta vai ser uma torre, não importa o que vai ser a besta, eu não quero saber, eu não quero ser o besta. Então, eu achava que era o Barack Obama. Tô brincando. Cada um acha uma coisa, mas isso não importa, entendeu? O que importa é a gente estar firme na verdade. Jesus está voltando e que devemos nos preparar, essa é a palavra de Apocalipse, né, para encontrá-lo. E aí a gente vai entrar na continuação nos selos, os 7 selos. Aí você vai identificar que alguns selos já foram
abertos. E aí a gente tem que abrir. Provavelmente aí, a partir daí, as trombetas, os 7 selos e os cavaleiros, né? Os 7 cavalos, que são o amarelo, o vermelho, cada um traz ali o cálice da ira, o cálice da enfermidade. Tem uma opção de coisa bem legal, tá bom?